Tá certo? Então, passe esse, por favor. Passe. Pronto, pode deixar aí. Nós, fruto já desse trabalho, desse estudo integrado no Ministério Público, para nós fazermos esse impulsionamento no Estado de políticas sobre drogas, em 2014 a gente já conseguiu editar essa nota técnica, que eu também posso deixar para vocês. Ela é dirigida aos promotores, né? Que os promotores das mais diversas cidades, eles traziam para mim, que sou coordenadora de tutela de saúde pública, Yara tem um dependente químico e uma família, tem uma mãe desesperada aqui na minha porta, tem um dependente químico que está gritando, tem o próprio serviço está aqui na promotoria pedindo para internar o paciente. O que é que eu faço? Invadiu-se as salas dos promotores com esse tipo de demanda, que geralmente tem um grau de dramaticidade muito grande, se o paciente está em surto, por exemplo, ou se ele já provocou muita desordem no seu espaço de vivência. E aí nós precisamos fazer realmente um beabá para o promotor, que a internação não é o primeiro recurso, especialmente se for dependente químico, né? E o doutor Adriano vai falar isso muito bem. Nós precisamos mostrar que é preciso no território uma política de acolhimento mínima. Aí é um serviço assim, bem estruturado, uma coisa que requer muito dinheiro. Não, é mudança de práticas. Evidentemente que requer estruturações mínimas de serviços de saúde e de serviços de SUAS. O que geralmente a gente encontra nos mais diversos territórios. O que está realmente precisando é a compreensão de que, para uma situação de apoio a um dependente químico, eu primeiro orientei o promotor, faça uma conversa integrada, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Assistência. Se for um adolescente, tem que chamar a educação urgente. Onde é que esse adolescente estuda? A escola sabe do contexto problemático? Porque, veja, por mais que seja difícil manter um adolescente com esse perfil, o pior é retirá-lo da escola. É necessário. Agora, a escola vai dar conta sozinha de 1, de 2, de 3, de 4, de 5? Há um contexto forte hoje de violência e rebeldia associada ao uso abusivo. É preciso que todas as áreas se juntem. E aí, muitas vezes, eu encontrei relatos, adolescentes que estão na escola. A escola está sozinha. Não sabia nem que podia procurar. Ou que procurou e não obteve um apoio, né? Então, tem as mais diversas possibilidades, porque há uma atuação que está fragmentada e isso está gerando uma busca intensa por internação. Primeiro, que não há leitos suficientes e, segundo, que não resolve, né? Então, esse paciente ele é do território, prioritariamente. Então, veja, deixei muito claro para o promotor que ele não pode buscar como primeira alternativa o recurso terapêutico internação. Está na lei. Eu peço que vocês leiam a 10.216. Não é da minha cabeça. A lei obriga que primeiro se esgote todas as vias extras hospitalares, recursos de base comunitária. É a escola, é um centro de convivência, é um pedido de apoio ao secretário de esportes, é a rede SUAS e rede SUS de base territorial. Pode passar. Veja, se vamos partir para a internação psiquiátrica, tem que ter um laudo médico. Está na lei também. E esse laudo não é fulaninho precisa de internação. A lei manda que esse laudo seja descritivo. Quais são os motivos da internação? Porque a internação, ela requer situação absolutamente extraordinária. Tem que o paciente estar referindo evidências de surto psicótico. Ele está referindo que está ouvindo vozes, ele está referindo que está vendo, ele está se colocando, ele tentou o suicídio, ele tentou matar alguém, ele agrediu fisicamente. Há um contexto que é o quê? É uma dramaticidade, é o
quase que o descontrole complexo. Não venham me dizer a vocês que esse é o perfil da maioria dos usuários. A maioria dos usuários, gente, fazem uso e a gente nem sabe. Porque não é uma conduta típica, ele não vai ser considerado um marginal, então ele faz uso escondido. Por isso que o Brasil não tem estatísticas boas de quantos usuários existem fazendo uso de tal droga. Porque você passa as pesquisas e as pessoas não vão dizer, ei, eu uso maconha. Não, eu uso cocaína. Nas horas vagas eu uso cocaína. Claro que ninguém vai responder isso. Então, a maioria dos usuários fazem uso não problemático. Esse uso não problemático é o quê? Ele tem uma vida produtiva. Olha, eu não quero isso para mim, mas eu vou dizer que fulano está me perturbando porque ele usa maconha? Que ele tem que ser objeto de estudo e acolhida do Estado? O que faz uso problemático é o que é. E mesmo o que faz uso problemático, eu já digo que ele é um dependente? Doutor Adriano vai falar disso muito bem. Então, a questão de você buscar o recurso, a exigência absoluta do laudo, e não é um laudo de 2 linhas, não. Né? Isso a gente orienta o promotor com muita clareza. Dá para passar... qual é a setinha aqui? Deixa eu ver se é essa. É. Pronto. Então, veja bem, depois da internação, até que, pronto, de fato é caso de internação, tal, vamos, né, até buscar o judiciário se foi o caso, mas ele volta, meu povo. A internação são de dias. Ele vai voltar para o território. Ele vai voltar, não tem como. Preso no João Machado é que ele não vai ficar. Né? Então, ele volta para o território, porque a internação são o quê? 20, 30, 40, 45 dias no máximo. E aí o território não está pronto para receber? Tem que estar. Essa é uma responsabilidade municipal e eu não vou comentar como é que a gente tem que se aprontar para isso. E aí, a gente vai, né, vou deixar o doutor Adriano comentar isso, né, que perfil deve ser encaminhado, que perfil hospitalar deve receber o dependente químico? Pode passar. Daí, nós também temos que ter coerência de que não é qualquer pessoa que pode requerer em qualquer espaço a internação para uma pessoa. Vocês têm que realmente aprender que uma internação é uma medida de força. Ela é uma medida que segrega. E ela pode, inclusive, cronificar uma pessoa e torná-la inapta para o convívio social. Se ela se repete, se repete, se repete, se repete. Há uma gravidade em se abusar das medidas de internação que a gente, às vezes, não percebe. Porque ninguém deveria ser privado de um convívio social. Certo? Então, é isso, o doutor Adriano vai aprofundar. Aí, nós temos que ter cuidado também com quem vai dizer, ei, eu vim aqui, eu estava passando na porta da promotoria, e meu vizinho não para de me perturbar, porque ele é drogado. Será que essa pessoa tem essa autoridade? Existe. E eu quero requerer a internação para ele. Gente, isso acontece na promotoria. Eu não estou inventando. Mas é muito grave uma pessoa achar que tem o poder de segregar a outra. Então, existem pessoas legitimadas que podem realmente fazer uma representação para a internação involuntária. Aí eu queria que vocês também lessem. Pode passar. Ela está... Pode passar? Não passou, não? Tá, é porque está aqui embaixo. Você volta. As pessoas legitimadas, fora aquelas pessoas que você sabe que é da família, pai, mãe, irmão, elas estão realmente lá no Código Civil, no artigo 1768. Tem que provar que é responsável. Né? O artigo 1768 do Código Civil. Só peguem na internet, é uma coisa que vocês vão ver. Essas pessoas aqui, é porque pode chegar nos serviços também. Né? Então, há que se atentar para isso. Pode passar. Aqui é só para vocês verem que a RAPS, ela traz uma oferta de serviços, outros, eu acho que o doutor Adriano vai comentar, não vai? Um pouquinho? Então, vou lá. A RAPS, ela traz uma diversidade de serviços, desde a atenção básica até a assistência especializada, e a gente precisa, não é só o hospital que tem um recurso,
terapêutico adequado. Então, é necessário que a unidade básica de saúde, ela, de fato, tenha sob seu controle quem faz uso de dependência química. Seria muito bom que o agente de saúde, ao adentrar na casa das pessoas, não procurasse só um idoso, não procurasse só a gestante, não procurasse só, né? Então, é importante identificar o dependente químico. É muito importante. Ótimo, então estão de parabéns. Né? Porque, perfeito, vocês vão ter a oportunidade de falar também. Então, assim, é muito importante. Por quê? Porque o dependente químico, ele é uma pessoa que vai demandar um acompanhamento prolongado. É uma doença crônica. Então, ele tem que estar identificado na sua UBS de referência. Necessariamente. É como se fosse o diabético. O diabético, quando é que um diabético vai deixar de estar associado a uma unidade básica de referência? Só quando morrer. É parecido com o dependente químico. Porque realmente a gente sabe que a cura, ela propriamente não existe. Existe o controle, não é? E aí eu estou falando do alcoolista também. Tem também que colocar ele lá na unidade básica de referência dele, certo? E aí, fica lá na unidade básica e não se articula com ninguém? Não. Primeiro procura logo suas, né? Verifica onde essa pessoa trabalhava, porque ela já pode não ter uma atividade produtiva mais. Então, essa riqueza de serviços e também serviços e espaços comunitários que não sejam institucionalizados. Há que se pedir apoio também da igreja. Essa pessoa tem uma fé? Não aquela que não tem uma fé, deve ser respeitada. Eu, pelo menos, acho assim. Não, eu não professo nenhuma fé, eu não vou à igreja. Não adianta empurrar essa pessoa. Eu acho. Não adianta empurrar essa pessoa para a igreja. Mas se ela tem uma fé, ajudá-la a retomar o caminho da igreja. Né? Porque é um suporte. Nós temos culturalmente, né, somos atrelados a um espaço espiritual. Então, isso é importante também, mas não é o central. O central é o tratamento. Então, pode passar. Acabou meu tempo? Ave Maria. Então, pode passando. Não vou mais comentar mais nada. Pronto. Exatamente, é só essa figurinha para a gente ver o quanto essa figura do dependente, ele deve circular em um território e não ele ser segregado no hospital. Certo? Essa figurinha eu peguei da página do Ministério mesmo da Saúde. Pronto, pode passar. Só fazendo a nossa propaganda, que o Ministério Público tem uma atuação hoje de impulsionamento da política sobre drogas em algumas cidades específicas, Natal, Mossoró, Parnamirim, Parelhas e Macau, tá certo? E estamos também apoiando os fóruns na região do Seridó, por acreditar que, sem disseminar um conhecimento qualificado sobre política de drogas, nós não vamos virar essa página que nós estamos hoje, né? De muita confusão do que se deve fazer para ajudar um dependente químico, certo? Então, vocês podem ir na nossa página, nós temos um acervo de documentos, textos, legislação, experiência de outros estados, que vocês podem pegar e vocês podem fazer uma leitura com calma. Podem também entrar em contato conosco para pedir uma sugestão, um documento que não achou, dá certo? O nosso site foi pensado para ofertar um acervo fácil, né, para que as pessoas possam melhorar o seu conhecimento de política sobre drogas. Obrigada, então, e desculpe se eu passei do tempo.